Boa noite, atenienses. Bem-vindos a mais um programa Diálogos com Atena. Eu sou Gisele Anjos, orientadora parental, psicopedagoga de adultos e anfitriã desse programa. E lembrando que o nosso programa Diálogos com Atena é um programa que tem o objetivo de trazer conteúdo educativo e reflexões para todos. E o nosso lema por aqui é ter conversas interessantes sobre temas relevantes. E hoje a gente vai receber o Luiz Antônio, que é o diretor pedagógico do Centro Educacional Niterói. E as pessoas costumam ter muita dúvida quando o ensino foge daquele ensino tradicional, não é, Luiz? É verdade. Causa um pouco de estranheza quando fala experimental. Então as Pois é. pessoas ficam um pouquinho com o pezinho atrás, mas não é nada demais. Mas hoje a gente está aqui justamente para esclarecer isso, tanto para quem já está dentro da escola, que conhece mais ou menos essa metodologia, quanto para quem quer conhecer. E assim, uma coisa que eu gostaria até de frisar aqui antes da gente começar esse papo, quem me acompanha há mais tempo já sabe, eu sou professora há 20 anos e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de experimentar coisas diferentes, gosto de fazer coisas diferentes, porque eu acho que o caminho é esse, quando a gente valoriza a criatividade, quando a gente valoriza o fazer com carinho, com afeto, isso tudo vai trazendo para a gente aí resultados maravilhosos. E assim, me encantou muito a proposta, né, da escola, do Centro Educacional Niterói, e eu achei assim, muito pertinente trazer essa ideia, né, da gente apresentar um pouco sobre a metodologia, justamente por isso, né? Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa que gosta de uma modernidade. Então, Luiz, a gente separou algumas perguntas e aí a gente vai direcionando, o Luiz vai dizendo para a gente, explicando, a gente vai falar, por exemplo, né, um pouquinho sobre o que é metodologia, porque às vezes as pessoas nem sabem o que é metodologia, qual a diferença de avaliação para prova e outras coisas que vão surgindo no meio do nosso papo. Certo, Luiz? Então está pronto? Estou pronto. Gostaria de agradecer, Gisele, pela oportunidade, pelo convite, de falar dessa escola que é tão maravilhosa, que ela nasceu e foi pensada já para ser diferente, né? Não só pelo conteúdo que ela traz, que ela aplica, mas pelo comprometimento do ser humano que ela busca formar nesse decorrer desses anos todos, né? Então, obrigado por estar podendo representar esse colégio na condição de diretor pedagógico. Lá a gente tem também a direção geral, as coordenadoras e orientadoras que devem participar também. Então, são todos muito importantes nesse processo. E a gente aqui também, Luiz, a gente agradece, porque assim, o nosso programa ele surgiu justamente dessa necessidade que a gente tem de levar conhecimento para as pessoas, fazer com que as pessoas reflitam. E o Centro Educacional Niterói não é uma escola que surgiu ontem, é uma escola que já tem 60 anos de história. E para você estar há 60 anos num mercado desse, é sinal que você está fazendo coisas boas, né, que tem dado frutos. Então vamos começar, né, Luiz? Vamos começar com a nossa primeira pergunta. E aí eu queria justamente que você, antes de tudo, você pudesse falar sobre a proposta pedagógica de uma escola experimental, porque o Centro Educacional Niterói, ele tem essa proposta experimental, e aí eu queria que você pudesse definir para a gente essa metodologia na sua filosofia e na sua prática, como que é no cotidiano dos alunos. Então, acho que a metodologia experimental é aquela que traz o aluno para dentro do processo de aprendizagem, né? Torna ele coautor do seu processo de aprendizagem. Então, é muito pensado em situações que a gente consiga envolver esses alunos, trazer eles para dentro dessa metodologia. Fazer com que eles planejem, com que eles executem, com que eles é, observe toda a questão do processo de aprendizagem deles, né? A gente pensa é, basicamente assim, a gente formata o, uma metodologia experimental em três pilares. É essa de tornar o aluno, trazer o aluno para perto, fazer com que ele participe do processo de aprendizagem, com que ele fomentar essa curiosidade, a gente passar o conteúdo para o aluno sem entregar as respostas prontas, fazer com, fazer com que cresça nele essa questão de interesse em saber para que aquela matéria serve, para que aquilo é posto, onde ele vai aplicar aquilo na prática, mas não é dando para ele, é tornando ele participativo, fazendo com que ele participe disso, fomente essa curiosidade, é,
fazer com que fazer com que a educação afete ele de alguma forma, entendeu? Só afetando o aluno, fazendo com que ele sinta, é que ele começa a florescer, é que ele começa a criar curiosidade sobre o tema. Então, é isso que o centro educacional ele propõe. Ele propõe isso com saídas pedagógicas, com oficinas de leitura, com trabalhos, com rodas de conversa. Então, é sempre dessa forma que a gente busca fazer essa afetação do aluno. Então, o método experimental ele traz muito isso. É não dar aquilo pronto para o aluno, não é entregar os conceitos prontos só para repetir, só para ler, só para gravar, não. É fazer com que ele entenda aquele processo, que ele entenda aquela matéria que ele está dando, que ele entenda quem é ele dentro da sociedade, quem é o outro, quais são os seus limites, porque a gente visa não só a educação, não só a prática acadêmica, a prática do conteúdo, mas é a prática humana também. O centro educacional não adota só é, é, o método experimental, mas também a filosofia construtivista, onde o aluno participa ativamente do processo de realização das coisas dentro do colégio, e também é uma escola humanista, com viés muito humanista. Então, o aluno no centro, o aluno é o sujeito e é aquele que a gente deve olhar com individualidade, entender quem ele é, fazer com que ele sinta-se interessado, né, pelos conteúdos, pela educação, é a gente ensinar liberdade, né, vindo com responsabilidade. Liberdade, o aluno precisa entender que dentro do espaço do colégio ele é livre, pode desenvolver os seus pensamentos críticos, e isso é uma coisa que o centro educacional busca muito, é fazer com que o aluno desenvolva pensamentos críticos, que o aluno consiga formar raciocínio para além daquilo que ele está aprendendo. Então, a gente busca muito isso. Então, essa é uma metodologia viva, ativa, onde a gente coloca o aluno no centro. É isso que busca o método experimental. É fazer com que o aluno se torne autor da sua própria jornada. E o professor coautor. Então, nesse processo de aprendizagem, é professor e aluno, nunca só professor, entendeu? O professor precisa trazer isso para o aluno. O professor precisa fazer com que o aluno precisa fomentar no aluno essa curiosidade de aprender, de saber o que ele está fazendo, de querer um pouco mais, de buscar um pouco mais. Então, é basicamente isso que a gente entende como método, não só isso, né, muito mais longo, tem muito mais detalhes, mas basicamente eu acho que o principal é justamente isso, é trazer o aluno para o centro, fazer com que ele floresça, com que ele busque esses interesses e consiga ali evoluir e se interessar por aquilo que ele está fazendo. Ah, Luiz, assim, você falou três palavras, né, chaves para mim, que sou educadora, que foi a questão da experimentação. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes dentro do processo de ensino-aprendizagem. Você fala também do construtivismo, essa questão de construir, né, o conhecimento. A gente, infelizmente, ainda tem uma escola, né, a escola brasileira é muito reprodutora de conhecimentos e não constrói dentro do ambiente de sala de aula novas experiências para esses alunos. E uma outra coisa que você falou também, né, que me chama a atenção nessa forma que vocês enxergam o processo de aprendizagem, que foi justamente a questão humanista. Eu acho que toda a sociedade, né, todos os segmentos, eles com o tempo, né, os segmentos de serviço, de forma geral, eles com o tempo eles parece que desumanizam, parece que eles atendem pessoas que não são humanas, que não são seres humanos, que têm desejos, vontades, dias bons, dias ruins. E eu achei muito interessante, Luiz, quando você traz justamente aí nessa explicação sua sobre a metodologia, essas três informações que, para mim, são extremamente importantes enquanto professora. Porque é isso, né? A aprendizagem, ela não é um processo passivo, onde o aluno senta numa sala de aula e fica ali recebendo informação de alguém. É justamente isso que você falou, né? É quando o aluno se envolve no processo, ele percebe a forma como as coisas acontecem e ele interage com aquilo que está sendo apresentado para ele. Então, nesse sentido, eu acho muito bacana. E eu queria, Luiz, aproveitar isso e pedir para que você pudesse explicar para a gente, dentro dessa filosofia experimental, humanista,
como que acontece o processo avaliativo? Quais os tipos de instrumentos que vocês utilizam para acompanhar o aprendizado e a evolução dos alunos? A gente né, analisa, avalia os alunos de uma forma global, né? A gente entende ali que prova é um instrumento, né? Às vezes possível, necessário. Prova é algo que, para além dos muros do colégio, ela é aplicada de forma sistemática e contínua, em grande quantidade. Tudo que você vai fazer hoje, você faz por meio de prova. Você vai fazer um concurso, é prova. Você vai fazer um vestibular, é prova. Até para a faculdade particular, às vezes tem aquela provinha de admissão. Para os próprios colégios, às vezes os mais tradicionais, os maiores, você quer entrar no colégio, você faz uma prova, para ganhar uma bolsa é prova. Então a prova acaba sendo ali um meio, né, e um instrumento, né, possível, mas a gente tem, a prova tem o valor dela, mas a gente entende que a avaliação é muito mais correta, assim, melhor dizendo, a avaliação é muito mais necessária, porque a avaliação é um processo. Você vai avaliar o aluno de forma sistemática, você vai avaliar o aluno por meio não só do conteúdo, mas das atitudes, né, dos hábitos dele. E isso forma o tripé de avaliação do centro educacional, que é o conteúdo, é, conteúdo, hábitos e atitudes, né? Então, o aluno ele é avaliado de forma global. Não a gente tem métodos de atualização. A gente vai do ensino infantil ao ensino médio. Então, do ensino infantil ao fundamental anos iniciais, que é o fundamental um que a gente chama, que é do primeiro ao quinto ano, a avaliação é feita por relatórios descritivos, né? Até ouvi a orientadora Ana estava conversando hoje com uma mãe numa entrevista, ela explicou muito bem isso, que o aluno ele é avaliado trimestralmente, né? Vem um relatório descritivo ali onde vai estar o que ele aprendeu naquele semestre, como ele se desenvolveu, o que ele conseguiu assimilar de forma mais fácil, o que ele teve mais dificuldade, os apontamentos, aquilo que a gente pode trazer de melhoria para ele, aquilo que o colégio entende, né? Que a família pode contribuir, porque é muito importante a família está inserida em todos os processos da educação. E para o Fundamental 2 e médio, a gente já entra nos conceitos, né? Que aí são esses conceitos. Os alunos são avaliados pelo conteúdo, hábitos e atitudes. Então, é necessário, né, analisar o conteúdo, então são atividades avaliativas, aí pode ser uma atividade escrita, pode ser por meio de um trabalho, pode ser de forma oral, mas a gente precisa entender o que o aluno reteve daquilo ali, o que ele entendeu de fato, né? Até para a gente ali estruturar alguma coisa diferente, um caminho mais adequado para aquele aluno, entender se ele tem alguma dificuldade ou não. Então a gente tem que ter essa pegada também de ter uma avaliação de conteúdo. E aí também os hábitos e as atitudes é como ele se comporta, como ele trata a si por meio do seu comprometimento com os horários, com o material didático, como ele se trata, né? Como ele trata os colegas, como ele convive ali na coletividade do colégio. Então, tudo isso é avaliado sempre de forma sistemática, né? Então, não tem assim uma semana de provas, não tem, mas tem uma avaliação. Sempre vai ter o aluno vai estar constantemente sendo avaliado. Então, não é algo assim largado, né? O método é, experimental, ele não tem essa questão da prova, daquela coisa que é tradicional, não assim da forma que a gente está habituado a ver, mas ele é um método que carrega muita ciência, muito estudo e muita técnica para ele ser aplicado de forma correta. Então, sim, tem avaliação, todo o nosso sistema pedagógico, principalmente, isso é mais importante para o Fundamental 2 e médio, a gente estrutura todo o nosso calendário acadêmico, toda a questão do conteúdo programático, não só pela BNCC, mas utilizando a BNCC também, porque ela é importante, ela precisa ser observada em vários aspectos, mas a gente também está ali sempre atentos às questões do Enem, às questões das atualidades, tentando trazer o melhor conteúdo para os alunos desses segmentos mais avançados. Então, a gente estrutura um conteúdo, um cronograma pedagógico bem legal e de acordo com a atualidade, né? Só a nossa forma de avaliar o aluno, que é uma forma que eu acredito que seja mais global,
hum, eu, se eu, pode ser que tenha críticas, mas eu acredito que seja uma forma mais humana, entendeu? De você conseguir olhar o aluno não só pelo aquele retrato, acho que prova um retrato. É aquilo que ele sabia naquela hora, naquele momento, aquilo que ele conseguiu gravar. E a avaliação não. A avaliação é uma coisa constante, né? Ele está sempre sendo avaliado. E assim, Luiz, eu queria até aproveitar esse momento que a gente está falando sobre isso e esclarecer, né, para as pessoas que não são da área de educação, o público mais leigo, às vezes um pai, uma mãe que está aqui assistindo, que existe uma diferenciação entre o que é avaliação e o que é a prova. E eu, por exemplo, hoje que trabalho com adultos na psicopedagogia, eu percebo que a prova, da forma que ela é feita hoje em dia, né, pela maioria das escolas, ela acaba sendo um instrumento de tortura e não um instrumento avaliativo que tem um valor dentro do processo. Então, assim, o que que é uma avaliação? Avaliar o aluno dentro de um recorte que pode ser do comportamento, da atitude, né, da forma que ele transcreve aquilo que ele conseguiu reter do conteúdo. E prova é diferente. A prova é aquele papel que a gente pega, senta e faz aquele recorte daquele momento. E, infelizmente, no processo educacional brasileiro como um todo, né, a maior parte das escolas, ela usa a prova não como uma ferramenta para avaliar o alcance daquele conteúdo com o aluno, o quanto que ele reteve, mas usa-se, infelizmente, hoje em dia, eu costumo falar muito isso, com muita tristeza, mas parece que a prova ela virou um chicote na mão dos profissionais de educação. Então, muitas vezes, eu que atendo adultos, eu tenho adultos que falam para mim assim: eu tenho trauma da prova de matemática, por exemplo, porque o professor me ameaçava, o professor falava isso, aquilo outro. E, infelizmente, isso começa de muito cedo, né? Primeiro, segundo ano, quando as crianças começam a fazer prova, né, Luiz? As crianças começam já a ter esse tipo de trauma. Eu, que trabalho em consultório, eu vejo muito isso também. E, infelizmente, às vezes os pais eles não conseguem compreender essa diferença entre o que é avaliar alguém e o que é fazer prova. Como você bem lembrou aí, de forma sistemática no mundo, esse aluno faz prova. Mas quando ele faz uma prova sem um peso, uma ansiedade, normalmente ele colhe resultados muito melhores. Então, ontem, por exemplo, eu estava numa uma sessão conversando com uma paciente e ela me falou que ela foi fazer o Enem pela segunda vez, né, nesse domingo, e ela falou assim, olha, como eu já passei para a faculdade, né, eu estou tentando de uma forma diferente, eu cheguei lá e não estava nervosa para fazer a prova. Então, olha quando a gente tira o peso, né, da prova, da avaliação, as pessoas até têm um desempenho melhor. Então, eu acho que é importante a gente ter esse espaço aqui para frisar essa diferença. Avaliar um aluno não necessariamente requer uma prova nesse sentido mais tradicional. Mas, como você bem disse, a gente pode avaliar por meio de um texto escrito, a gente pode avaliar por um trabalho que ele produza alguma coisa, que há um produto ali. A gente pode avaliar os comportamentos e atitudes, como ele lida. Então, acho que é importante a gente deixar isso bem frisado, porque não se restringe, né, aquele recorte, aquela fotografia do momento que o aluno soube. Até porque isso também é um processo que pode sofrer intervenções, né? Se a gente pensar, o aluno às vezes chegou, né, abatido, amuado ou cansado para fazer uma prova, obviamente o rendimento dele vai ser diferente. E como vocês, né, dentro dessa metodologia, preconizam uma avaliação de uma maneira mais global, ela acaba sendo mais humana e mais justa também. Uhum. Então, pelo menos eu enxergo dessa forma. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sempre falei e reclamei de prova. Quem é meu aluno sabe que assim, eu só aplicava a prova se realmente fosse estritamente necessário. Porque é isso, ô Luiz, eu também acredito, né, da forma como vocês estão colocando aí, que o processo avaliativo ele tem que ser global. Ele não pode ser apenas aquele retrato daquele papel que o aluno escreveu alguma coisa que alguém perguntou. E aí, Luiz, eu queria aproveitar, né, esse assunto que a gente está falando para falar com você também sobre a questão da estrutura e dos espaços que a escola tem. Porque a gente sabe que vocês têm uma trajetória esportiva também bem relevante, vocês têm vários troféus, vocês têm alunos aí que são ex-campeões. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa combinação, né, da metodologia com a infraestrutura que vocês têm e com o esporte. E como que isso acaba contribuindo ali para a formação integral desses estudantes? Já, se você me permite só voltar um pouquinho nessa questão da prova, Sim, assim, porque fica à vontade. eu acredito que, assim, a prova hoje é um mal necessário, né? Então a gente, infelizmente, tudo é avaliado por provas, então a gente
tem essa preocupação, muito embora não seja o meio de avaliação do colégio, a gente tem a preocupação de fazer com que os alunos aprendam a fazer uma prova, né? Que eles tenham esse contato, mas claro que dentro do colégio é uma forma muito mais leve, porque não tem aquele peso da nota, né? Eles fazem a prova como uma atividade qualquer, como um exercício, e, e ali eles aprendem como se comportar dentro de uma prova. Tem os simulados do Enem, por exemplo, que eles têm que chegar no colégio tal horário, se não chegar tal horário, o portão fecha, igual como é no Enem de verdade. Só pode entrar se tiver aquela garrafa d'água transparente, sem rótulo. Só pode fazer a prova se for caneta esferográfica, transparente. Então, a gente fomenta esse conhecimento porque a gente precisa entregar esse conhecimento. Mas aí acaba que sai realmente muito mais leve, porque é muito mais uma coisa muito mais tranquila, porque é um teste, né? Então, e acaba que os alunos também se mostram interessados porque eles querem fazer, e depois eles ficam ansiosos para saber quanto ele tirou. Mas eu também penso que a prova ela fomenta muito mais uma comparação entre os alunos, né? Do que realmente algo que vá trazer algo concreto ali para eles no final das contas. Eu acho que a prova não acrescentei muita coisa, né? Mas aí falando sobre o que você perguntou, sobre o espaço do colégio, o colégio é gigante. Você conhece lá, né? A gente Sim. tem 4 quadras, uma piscina semiolímpica muito verde, né? Hoje tem um projeto que a professora de biologia e também da aula de agrícolas, ela está fazendo com os alunos da Maria Tereza, ela está revitalizando ali, porque lá atrás da nossa última quadra tem uma área bem verde. E lá em cima tem um mirante, né? Então eu não sei até onde vai, mas eles estão revitalizando aquilo ali. Ali ficava a nossa horta também. Tem todo um projeto que a diretora geral, junto com as coordenadoras e a orientadora, os orientadores, né, principalmente do primeiro segmento e do integral, estão pensando em fazer com a gente colocar esses alunos mais inseridos dentro da natureza, né? Para eles aprenderem o que que é, enfim, tem alguns projetos que a gente está pensando, não saiu ainda do papel, mas a gente está tentando fazer que saia. E aí o que, que acontece? O centro educacional, né, ele é conhecido realmente pelos esportes, né? Então a gente tem essas quadras, a gente tem essa piscina, a gente tem esses espaços gigantescos ali, e a gente entende que esses espaços, eles são, assim, grandes laboratórios, né? Porque ali, efetivamente, não só dentro de sala de aula, mas ali também é onde acontece toda a socialização, né? Ali é onde os alunos também acontecem, onde eles convivem entre eles, onde eles aprendem esportes. E lá, esportes, a gente é muito feliz com isso, porque a gente tem um professor que é todos os professores, né? A gente tem a Rayane, a gente tem o Felipe, que é do esporte, mas a gente tem o Brasil, que é um patrimônio, né? Não vou dizer nem que é professor, mas é muito é importante, porque ali, né, a metodologia, é legal que essa metodologia ela se torna viva também ali nesses espaços, porque ali fazendo esporte, praticando, jogando, eles aprendem tanta coisa, a gente consegue levar a metodologia para dentro disso também, porque eles aprendem regra, eles aprendem a ficar felizes porque ganharam, eles aprendem a se frustrar e ficar tristes porque perderam. Então, isso é um laboratório vivo, um laboratório prático que acontece ali ao vivo, né? Então, isso é muito importante. Então, esses espaços do colégio, junto com a metodologia, eles se integram ali, se casam muito bem. Então, o centro educacional, o Brasil é uma pessoa, a direção também, né? A diretora Margarete sempre fomenta muito isso, ainda que não tenha uma turma muito grande de alunos, o Brasil está sempre ali ó, no GEM, nos jogos escolares, participando, levando o nome do colégio, né? Tem toda essa participação efetiva, e a gente torce para que o centro educacional retome esse lugar de como é que eu vou dizer, de referência no esporte também, né? Então a gente entende, eu entendo sim que a educação e o esporte, principalmente ali naquele ambiente, eles se ligam, se cruzam, se conversam de forma muito interessante, de forma muito legal, de forma bem prática ali para a gente poder ver, a gente vê os alunos que ficam ali super insatisfeitos porque perderam, porque perdeu um gol, porque não fez uma pontuação. A gente vê ali as convivências, as conversas,
as brincadeiras, o correr, o explorar. Então, isso se interliga muito com a metodologia construtivista, perdão, a teoria construtivista e metodologia experimental. Então, eu acho que isso é muito importante, é muito interessante como é que isso se desenha dentro do espaço do colégio. E isso que você está falando, Luiz, eu acho assim, super pertinente em relação a esse mundo que a gente vive, né? Cada dia os espaços estão menores. Para tudo quanto é coisa que você faz, cada dia você tem menos espaço, né? Se a gente pensar, por exemplo, na moradia, hoje em dia as casas são muito menores, as escolas são menores. Tem escola, né, que a gente às vezes visita e a gente não vê nem o céu de dentro da escola, né? E eu acho muito bacana isso, porque assim, o Centro Educacional Niterói, ele acaba usando como se fosse o espaço, como se ele fosse um grande caderno, um grande livro, né? Como você bem falou aí, né? As questões de plantio, de natureza, as questões do esporte, como o esporte ele forma, né, a, a resiliência do aluno, digamos assim, porque ele consegue entender que ele perdeu aqui hoje, mas amanhã ele ganha. Nesse momento aqui, o outro time, né, entregou um resultado melhor, né, um desempenho melhor ali. E como que vocês conseguem, dentro dessa metodologia, aproveitar tudo isso? É o espaço, é a natureza, esse, esse companheirismo que acaba sendo gerado, né, por conta dessas situações que os alunos vivem dentro desse aprendizado, e isso é muito bacana. E isso, Luiz, traz para mim aqui um outro, né, assunto que eu queria aproveitar e juntar aí. Como que a escola acaba, né, a gente falou de companheirismo, como que a escola acaba acolhendo e acompanhando alunos que têm deficiência, neurodivergência? Como que acontece isso? Essa integração dentro dessa metodologia que vocês propõem a fazer, né? Como que acontece em relação à comunicação, adaptação, integração da família com a escola, com profissionais externos, como funciona isso para os alunos que são deficientes ou neurodivergentes? Vou falar isso do meu ponto de vista, da minha perspectiva, pelo que eu vejo acontecendo no colégio, mas assim, isso quem poderia falar assim, de forma exemplar seria a Ana ou a Beth, que são as orientadoras que ficam de frente ali. E a Ana também, como está ali diretamente no espaço integração ali, né? Ela tem elas têm uma abordagem muito importante, mas a gente entende que a gente entende não, a gente precisa dessa integração efetiva, né? Quando chega um aluno com algum tipo de neurodivergência ou qualquer outra situação, né, que o afete de alguma forma, é muito importante que o colégio esteja sempre em contato com os profissionais, entendeu? Externos, porque ali a gente consegue formar uma linha de atuação. Né? Assim, muito embora às vezes aconteça de chegar um laudo, que a gente entende que o laudo não limita ninguém. Né? O laudo está ali, a gente tem ali uma situação efetiva, uma situação concreta, né? Tem um médico disse que o aluno tem certas dificuldades e claro que a gente vai observar aquilo com todo carinho, a gente vai desenvolver um plano de ensino individualizado para aquele aluno, mas a nossa missão, o nosso comprometimento é sempre buscar o mais para aquele aluno. O laudo nunca pode limitar ele. O aluno não tem boa convivência, ele precisa ficar quietinho. Não, calma aí, tudo bem. Nesse primeiro momento, o aluno precisa ficar quietinho, mas vamos tentar dar uma mexida, vamos tentar trazer ele para perto, vamos tentar fazer certas atividades. Então, assim, o laudo, ele vem, a gente faz o planejamento ali individualizado, a gente conversa com os profissionais, com fono, com psicólogo, com psiquiatra, com psicopedagoga, com explicadora, com pai, com mãe, com quem o colégio puder conversar, para tornar aquele ambiente saudável, acolhedor, para tornar aquele ambiente seguro, não só para aquele aluno, mas também para aquele familiar, o colégio vai fazer, o colégio vai perseguir esse caminho, né? Então, porque é muito importante que não só a criança se sinta bem, segura, mas a mãe que deixou ele lá também. Então a gente precisa tornar aquele ambiente seguro, que a mãe sabe que ele, não, meu filho tem algum tipo de diagnóstico, mas eu sei que o colégio não vai limitar ele aquilo ali, né? O colégio, dentro de uma ação conjunta, coordenada, junto com os outros profissionais, vão tentar estimular e fomentar aquele aluno a evolução, né? E a gente pega muita coisa assim, o aluno tem isso, 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 isso. Quando a gente vai olhar para o aluno, é esse aluno? Não é a mesma pessoa, né? Não pode ser. Então,
a gente se depara muito com essas situações. Mas quem faz esse contato assim mais de perto, conversa, marca reunião, recebe no colégio, é a orientação, né? Que é a Ana Lúcia e a Beth. Então elas fazem isso assim de forma fantástica. Elas têm esse contato direto com os profissionais de apoio fora. Muitas vezes vem a T de fora também, né? Assistente terapêutico de fora para dentro do colégio, são elas que recebem, elas que fazem aquela acolhida, que explicam como que funciona dentro da sala de aula, como eles vão agir ali dentro de sala de aula, né? Então são elas que fazem isso. Então a gente preza muito por essa interligação, a gente precisa dessa interligação, a gente tem que ter essa conversa sempre e de forma sistemática entre família, e entre os profissionais, né? Então, é sempre aquele tripé, aluno com professor, colégio com família, com profissionais. Então, a gente precisa ter esse diálogo sempre aberto, a gente precisa ter esse diálogo constante para evoluir justamente esse aluno, fomentar com que ele apresente evoluções significativas. Então, é isso que o colégio busca nessa interligação. Assim que a gente costuma tratar os nossos alunos que chegam com algum tipo de laudo, algum tipo de condição, a gente procura entender, no primeiro momento a gente acolhe, a gente lê, a gente conhece a história daquele aluno pela perspectiva do profissional, pela perspectiva do pai e pela perspectiva dele, muitas vezes pela perspectiva dele, pelo meio da observação ali constante, e ali a gente monta uma estratégia e aí é sempre aquela troca. Então é muito importante, é muito legal quando tem isso, é muito interessante, porque é sempre ponto positivo para o aluno. Então, no final das contas, é para ele, né? Ali a gente está ali por ele, para fazer essa formação de forma adequada, para fazer com que ele evolua o máximo que a gente conseguir, tudo que a gente pode fazer, a gente vai fazer para evoluir aquele aluno e tornar ele mais próximo do convívio dos colegas, mais integrado ao ambiente escolar, é sempre o que a gente busca. E eu fico muito feliz, Luiz, de ouvir você falando sobre essa abordagem, né, com alunos deficientes e neurodivergentes, porque, infelizmente, eu que visito muita escola, costumo estar muito nas escolas assim, já lecionei, né, muitas vezes, muitos anos dentro de sala de aula. Infelizmente, a gente percebe que as pessoas, né, os profissionais, eles não sabem o que fazer, né, com o aluno quando ele é deficiente, quando é neurodivergente, e muitas vezes, na dúvida, eles ficam aguardando o laudo, como se o laudo, né, fosse trazer ali tudo que tem que acontecer dentro da escola, como que o professor tem que proceder. E, na verdade, o caminho é esse que você falou, né? A gente, num primeiro momento, acolher esse aluno, permitir que ele se integre no ambiente escolar, para que vocês possam, né, perceber até onde esse aluno pode ir, o que, que ele consegue alcançar e montar um planejamento para isso. Porque, infelizmente, Luiz, a gente tem uma realidade brasileira, né? A inclusão ela foi muito abrupta no Brasil, a gente não foi preparado, né? Professores não foram preparados, os profissionais de educação de forma, né, geral não foram preparados, e as crianças apareceram dentro das salas de aula. Assim, hoje a gente tem profissionais se destacando, mas profissionais que quiseram fazer diferente. Quando você fala isso, me vem à cabeça todas as escolas, os espaços que eu já frequentei, e que as crianças estavam depositadas dentro de uma sala de aula, às vezes com um acompanhante terapêutico no fundo da sala, sem poder participar, sem poder interagir. Eu acho que esse caminho, né, que vocês têm preconizado dentro da metodologia de vocês, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso realmente faz uma inclusão verdadeira, porque incluir o aluno é muito mais do que deixar ele numa escola regular. Incluir o aluno é você justamente pensar estratégias para que você possa alcançar aquele aluno e fazer com que ele aprenda e evolua. Então, fico muito feliz de ouvir esse posicionamento da escola, que essa metodologia experimental, construtivista, humanista, traz um acolhimento e realmente um plano de ação para esses alunos que são neurodivergentes e que são deficientes também. Eu E aí, acredito. sim, Ah, desculpa, perdão, pode terminar, perdão, não, desculpa. pode falar, Não, eu continua. acredito que a inclusão vai para além do método, para além do método, né? A inclusão ela é Sim. necessária, ela é obrigatória, né? A gente entende que a inclusão não é um setor, não é uma salinha para incluir, não. Inclusão é uma forma pedagógica. Inclusão ela precisa acontecer de forma efetiva.
né? Ela não pode ficar limitada a uma salinha de integração. A gente tem salinha, o espaço, mas se parar para ver, ela está quase sempre vazia, porque a inclusão ela acontece na prática, ela tem que acontecer no dia a dia. Você conhece o nosso colégio, você já subiu para conhecer as salas, e nossas salas são amplas, porque propicia aquela forma de cadeira que não é enfileirada, então não fica no fundo, é um do lado do outro, em forma de círculo, né? Que eles se olham, se enxergam, se entendem. Então, a inclusão vai para além do método, para além do método. Ela precisa ser algo efetivo, independente se é uma escola tradicional, construtivista, montessoriana, enfim, experimental. A integração ela tem que acontecer de forma efetiva. Sim, e isso, Luiz, né, a gente percebe que às vezes a metodologia ela acaba amarrando um pouco, porque as pessoas elas ficam presas naquilo que é o tradicional. Então você pensa, por exemplo, né, a educação física, vamos colocar a educação física, né, que é uma das coisas que vocês mais se destacam. Quando você consegue dar acesso aos alunos a uma quadra para que eles pratiquem esportes, você consegue pensar como que eu vou incluir esse aluno, por exemplo, um aluno cadeirante, um aluno com dificuldade de locomoção? Quando você fala, né, e realmente eu pude conhecer, né, os espaços da escola, a gente não tem cadeiras enfileiradas, a gente tem um espaço amplo que propicia que alunos, né, com deficiência possam estar bem naquele espaço, ali, integrados ao espaço, e não que a gente precise preparar uma sala para receber um aluno cadeirante, por exemplo. Isso é muito importante, porque assim, é aquilo que você falou, a inclusão ela não é uma salinha, não é um espacinho, não é alguém cuidando de um aluno deficiente. A inclusão, ela é feita em cada canto da escola, ela é feita na educação física, ela é feita na integração com a horta, é a gente pensar esses espaços para que essa pessoa possa estar dentro desses espaços e não um espaço reservado. Porque quando a gente fala em inclusão, me vem muito na cabeça, né? Aqui em Niterói, quem já foi ao Campo de São Bento sabe, né, o que eu estou falando. Fizeram alguns brinquedos inclusivos dentro do Campo de São Bento, mas botaram uma cerca em volta dos brinquedos. E aí é aquilo, né? Você está trazendo ali móveis, né, brinquedos que são inclusivos, mas você está limitando o espaço, né, como se aquele espaço apenas fosse destinado para as crianças de inclusão. Quando, na verdade, você tem que colocar brinquedos espalhados no parque que todo mundo possa brincar junto. Então, a escola, a inclusão é feita dessa forma. Não é a criança o tempo todo só acompanhada do acompanhante terapêutico, mas é ela ali integrada com os colegas, integrada com os profissionais da escola e podendo caminhar, passear, né, e participar das atividades de todo o espaço. E eu acho isso muito bacana. E realmente, assim, o espaço físico do centrinho, ele acaba proporcionando, né, e facilitando esse acolhimento dos alunos com deficiência e com neurodivergências também. Porque quando a gente fala nessa questão do esporte, né, se a gente for pensar, eu, por exemplo, que trabalho muito com pacientes TDAH, é, o sonho de toda criança, né, que tem TDAH, por exemplo, seria ter um espaço para correr livre, atividades para fazer. E é legal, porque você consegue atender essas crianças que têm neurodivergências, que têm essas necessidades de movimento mais específicas e fazer com que eles fiquem felizes em estar dentro da escola. Porque, infelizmente, a gente tem espaços escolares que são espaços de tortura. As pessoas, às vezes, elas se colocam no lugar de algozes, né, os profissionais, e acabam, né, tornando a escola um espaço de tortura. E eu fico muito feliz de ouvir sobre isso, e eu queria muito que você, Luiz, agora pudesse trazer, né, para essas famílias que estão muito acostumadas com o modelo tradicional de ensino, né, enfileiradas, prova, nota, que ainda tem dúvida ou insegurança sobre a metodologia de vocês, né, que é uma escola que tem uma metodologia ativa, é uma escola que não fia-se na avaliação apenas com prova, alguns elementos que pudessem tranquilizar essas famílias, caso elas queiram vir a conhecer o espaço do Centrinho, conhecer essa metodologia ativa, viva, centrada no aluno, humanista. O que você pode trazer mais de elementos aí para tranquilizar essas famílias que tenham vontade de conhecer o espaço? Bom, às vezes a gente percebe quando os pais vão lá fazer uma entrevista, conversar sobre o colégio, que eles ficam realmente assim, nossa, mas não tem exercício para casa, não tem prova, como isso funciona? A gente sempre tem esses questionamentos, né? Não é que não tem exercício para casa, a gente evita, a gente procura fazer tudo ali dentro do ambiente escolar, até para
propiciar um momento de mais qualidade entre os pais e os filhos, dentro do ambiente de casa. Então, não é que não tenha prova, como a gente falou lá em cima, né, anteriormente. É, eu acho assim que aquelas pessoas que estão acostumadas com o método tradicional, só para a gente pensar um pouco, o método tradicional, e, não, e puxando sardinha agora lá para o nosso método, né? É um método muito mais simples de aplicar, talvez, né? Assim, você tem lá a matéria, você vai jogar aquilo no quadro, você vai passar exercício, no final das contas você vai passar uma prova, e o aluno decorou, fez a prova, tirou 10, acabou. Não, o método experimental não é isso. Né? O método experimental é fazer com que o aluno entenda e participe daquilo que está sendo proposto. Né? Então ele precisa participar efetivamente, né? Ele precisa estar presente dentro dos ambientes escolares, dentro de sala de aula. Então ele precisa querer. Então, de um lado tem o esforço do aluno, do outro tem o esforço do professor para fazer aquela afetação ao aluno, fazer com que o aluno se afete, que queira aprender, tenha curiosidade. Nem tudo vai ter curiosidade, mas no máximo que a gente puder fazer, a gente vai, né, fazendo esse tipo de estímulo. Então, é um método que tem muita ciência, sabe? Tem muito estudo, tem muita técnica, então os pais não precisam ficar preocupados. Eu sei que mas uma coisinha que eu achei bem fantástica, eu deveria deixar isso para o final, mas eu vou falar até agora. Teve uma mãe, certa vez, que ela subiu, foi lá na direção e falou algumas questões e tudo mais, e ela disse assim: eu não sei como que meu filho aprendeu a ler. Não entendo esse método, mas ele aprendeu a ler. Entendeu? Então, assim, tem muita ciência, tem muita técnica. É, eu acho que é muito mais legal porque você torna o aluno responsável pela sua história, responsável, dá essa autonomia para o aluno, dá esse senso crítico para o aluno, torna ele responsável por si mesmo, dá a liberdade condicionada ao respeito ao próximo, entende, faz com que ele entenda qual é o espaço dele, ele conhecendo o espaço dele, ele vai entender qual é o espaço do outro, entendendo o espaço do outro, aí sim ele pode ser livre, porque a gente só pode ser livre se a gente sabe até onde a gente pode ir, né? Então, a gente fomenta muito isso dentro do colégio. A metodologia experimental traz muito isso, né? Tornar o aluno responsável pelas suas escolhas, pelo seu processo. Então, acho que as famílias podem ficar tranquilas e apostar, né? Apostar porque, sim, elas vão ver resultados. E vão ser resultados surpreendentes. Qualquer que seja o segmento, do infantil ao médio, se elas apostarem, e derem uma chance para essa metodologia, elas vão se surpreender positivamente, porque é uma coisa mágica, é uma coisa bonita. Quando eu fui para o centro educacional, fui convidado pela diretora-geral para estar mais próximo, para assumir como diretor pedagógico. Eu sempre ouvia falar do centro educacional, eu nunca entendia por quê. Por quê as pessoas falam tão bem disso, por que as pessoas querem estar tão dentro. E quando eu entrei, efetivamente, eu descobri que aquilo ali é apaixonante, né? Então, eu acho que eu falo por todos que estão ali hoje dentro do ambiente escolar, eles estão ali por amor, por paixão, por acreditar na metodologia, por acreditar no que fazem, né? E por ter esperança que dessa forma a gente consegue devolver para o mundo pessoas mais fortes, né? Mais donas de si, mais entendidas de si. Então, é isso. E sim, a gente tem avaliação, a gente ensina avaliação, a gente ensina a fazer prova, a gente passa o conteúdo programático completo, não tem, claro, tudo dentro do tempo do aluno também. A gente precisa respeitar o tempo do aluno. Então, às vezes está programado ali, foi até uma fala que também teve hoje numa entrevista. Vou dar adição, mas tem um aluno que está com problema de subtração. Então, calma aí, adição, vamos dar uma olhadinha aqui na subtração de novo, vamos apaziguar aqui, vamos caminhar todo mundo junto. Então, tem muito isso o centro educacional, sabe? Mas toda a metodologia ela é aplicada, as propostas pedagógicas são integralmente dadas e cumpridas, e faz sim, e é uma metodologia que transforma, sabe? Então, é uma das poucas que eu conheço e que eu posso dizer com toda certeza que a metodologia do centro educacional é uma metodologia que transforma.
E assim, o Luiz, o que você falou aí, né, que mais me chamou a atenção agora foi justamente essa questão de formar, junto com o aluno, um pensamento crítico. Que, infelizmente, a educação brasileira, de forma geral, ela tem formado muito reprodutores de conteúdo, né? Aquelas pessoas, às vezes, que são boas de fazer prova e decorou e vai lá e coloca, mas quando, às vezes, é exigido dessa pessoa, né, o pensamento, o raciocínio crítico, às vezes falta, é uma pessoa que está cheia de conteúdo, mas não sabe nem o que faz com aquele conteúdo. E hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente está afogado em informação. Porque hoje a gente tem o Google na palma da mão para tirar as dúvidas, né? Antigamente, eu lembro da minha época de criança, né? Eu precisava ir até uma biblioteca para ler uma enciclopédia, um dicionário. Hoje em dia, não, tiro minhas dúvidas ali na hora. A gente tem ferramentas como o ChatGPT. Então, a gente tem, assim, muito facilitado a forma como a gente pode encontrar informação, mas a gente acaba ficando afogado em informação. E quando a gente tem uma metodologia de ensino que a gente cobra o número, o resultado ali numa prova, por exemplo, a gente acaba fazendo com que o aluno busque formas de encurtar o caminho. E ele não está envolvido de verdade naquele aprendizado. E quando você fala para mim que a metodologia da escola é uma metodologia que faz o aluno se envolver com aquele aprendizado, que ele pense criticamente aquilo que está acontecendo, aí sim, isso fomenta realmente um aprendizado que fica cristalizado dentro daquela mente daquele aluno. Porque é isso, você busca o conhecimento ali dentro da escola como forma de encantar esse aluno e não como forma de castigar esse aluno. Eu me lembro, por exemplo, vou até aproveitar aqui o espaço para compartilhar, eu me lembro, por exemplo, que na época que eu trabalhava trabalho na rede estadual e foram implementadas algumas disciplinas que não tinham nota, que você só fazia o controle de presença do aluno. E eu lembro que tinham muitos professores, que até hoje é assim, né? Muitos professores que não queriam pegar essas disciplinas para lecionar, porque eles ficavam assim, mas como é que eu vou fazer com uma disciplina que não tem nota? Como é que esse aluno vai ficar dentro da minha sala de aula? E aí eu lembro que na época eu falei assim, me dá aqui, eu quero. Eu quero, porque assim, eram disciplinas justamente que faziam o aluno ter esse pensamento, esse raciocínio crítico. Eram disciplinas como ética, é, projeto de vida, estudos orientados. E assim, para mim foi uma experiência muito diferente. Porque assim, realmente você não tem nota, o aluno ele vai pelo encantamento com o conteúdo, a forma como você consegue envolver ele. E esse é um trabalho difícil até de se fazer quando a gente não quer um caminho que dá mais trabalho, como você falou, né? A metodologia normalmente tradicional, aí não dá trabalho. Você vai lá, você fala o conteúdo, o aluno pega o que pegar, aí a gente dá uma prova e fim. E aí, quando você fala numa metodologia diferente, uma metodologia ativa, humana, você precisa falar, sim, que esse aluno ele precisa pensar junto com você, trazer as experiências dele para dentro desse processo. Isso dá trabalho. Isso faz com que a gente tenha que pensar. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Para mim, é uma felicidade muito grande ter conhecido essa metodologia e hoje poder aqui, através dessa live, compartilhar. Essa live ela vai ficar gravada no YouTube, ou seja, essas informações que a gente está aqui hoje, né, transmitindo, elas não vão ficar só aqui para essas pessoas que nos assistiram ao vivo, mas elas poderão ser transmitidas para outras pessoas também, para que as pessoas, né, a sociedade de uma forma geral, não pense apenas no centrinho, né, como um espaço de metodologia ativa, mas que a gente possa pensar enquanto sociedade também de fomentar esse tipo de ensino e aprendizagem de uma forma mais crítica. E aí eu acho que isso é uma oportunidade sem igual que a gente está podendo fazer. Na verdade, a gente não está falando apenas do centrinho, a gente está falando da gente fazer um debate aberto e amplo do pensamento, do raciocínio, da aprendizagem escolar de forma geral. Não é, Luiz? E É, aí, para a gente começar, né, a encerrar, porque o papo está muito bom, foi muito bom falar dessa metodologia, eu me sinto assim viva. E eu confesso, gente, vou até abrir meu coração aqui, que eu estava bem xoxa aqui no cantinho, que hoje eu estou com uma dor de cabeça, mas assim, eu adoro falar de educação, adoro falar de ensino, aprendizagem, e assim, me deu um levante. De repente, né, me senti aqui curada com esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito. E aí eu queria, Luiz, para encerrar, que você pudesse compartilhar com a gente alguma história no nosso quadro Para Lembrar e Sentir, que a gente gosta muito de deixar aqui, né, uma história
que faça a gente se conectar com esse tema, nesse tema hoje que é tão bonito, que é a gente falar de uma metodologia ativa, de forma de aprendizagem crítica e participativa. Então, traz para a gente, Luiz, alguma história bacana aí que você ou tenha vivido no Centrinho, ou através da metodologia. Ó, essa história não é minha, é uma história que eu me apaixonei por ela e eu, assim, eu entendi o que que era o centro educacional a partir dessa história, né? Essa história foi contada pelo professor Brasil e pelo professor Uci. E assim, eu fiquei encantado. Eles foram, dado momento, muitos anos atrás, eu acho que eles foram para algum passeio onde tinha que dormir. Eu não sei se foi paiol na época, ou foi alguma situação dessa. Então os alunos deveriam dormir. E dentro dos alunos, dentro dos alunos, tinha um que tinha um problema de incontinência urinária. Então ele tinha essa questão, né, de urinar à noite, né? E aí os professores ficaram assim, gente, mas como? Daí, né, para os alunos não brincarem, né, não fazerem piadas, como que a gente pode resolver isso? E aí veio a grande ideia, né? 6 horas da manhã, a gente vai acordar os alunos com um balde d'água. Então todos vão acordar molhado, ninguém vai saber o que aconteceu. Então eu achei isso de uma sensibilidade muito grande, sabe? Bom, são dois mestres assim fantásticos. Então esse pensamento traduz o que que é inclusão, o que que é humanismo, né? O que que é ser humano, o que que é incluir o outro dentro de uma atividade e não expor ele, né? De uma forma talvez vexatória que ele viesse sentir, fazer com que ele se sentisse confortável. Então isso para todos que estavam ali dormindo foi uma grande brincadeira, todo mundo adorou, achou que aquilo foi legal, mas para aquele aluno foi um carinho, entendeu? Que ele não foi visto como diferente. Eu acho que no final das contas, quando a gente começar a perceber que não é sobre o processo, mas é sobre o ser humano, eu acho que as famílias vão acordar um pouco para essa questão do resultado, né? Não é sobre resultado, na verdade, né? Sobre a pessoa que está ali buscando aquele resultado. E hoje em dia a gente está muito focado no que é resultado. Quero resultado, e não estou me ligando para minha qualidade de vida, para minha saúde mental, para a saúde mental do meu filho, e às vezes ele está sofrendo. Então, o centro educacional vem com essa proposta de fato de tornar aquilo efetivo, de aplicar metodologias e as matérias, mas sem ter esse viés de sofrimento para o aluno, né? Acho que isso é uma pedagogia não só experimental, não é só uma teoria construtivista, mas é algo bem humano. E eu fico feliz, Luiz, de ouvir isso, né? De poder estar, né, divulgando aqui através dessa live essa forma de pensar e fazer o fazer pedagógico. Porque é isso que você falou, né? É a gente estar num espaço que a gente se sinta igual, é a gente estar num espaço que a gente está desenvolvendo ali um raciocínio. Essa história que você trouxe é uma história, né, eu acho que muito feliz, porque justamente é isso que você disse, né? Os professores ali, né, se colocaram no lugar daquele aluno e usaram ali uma brincadeira para proteger ele da situação vexatória que poderia ser, né, ele amanhecer ali molhado. E eu acho que isso é fazer educação de verdade. E é uma coisa também que eu falo muitas vezes para os pais quando a gente está trabalhando com orientação. Às vezes a gente fica incomodado, querendo um resultado, mas a gente esquece que o aprendizado, a conexão, ela está no processo. Então, muitas vezes, o pai às vezes quer que o filho tome banho na hora que chega da escola, porque tem que tomar, mas às vezes aquela criança ela tá, né, com vontade de contar como foi o dia, de ficar com você, e às vezes o banho pode ficar para depois, sabe? E a mesma coisa esse processo escolar. A gente quer que o aluno, né, aprenda, mas às vezes a gente precisa recuar um pouco, como você bem trouxe aí, a questão, né, o aluno a gente vai avançar para adição, mas ele está com problema na subtração, então vamos avançar todos juntos. Porque é isso, né? O processo, quem está do seu lado nesse processo é que vai fazendo a diferença. Então, Luiz, eu fico assim muito feliz por ter conhecido essa metodologia. Eu fico muito feliz em poder, com essa live hoje, disseminar um pouco desse conhecimento para os pais, para outros profissionais também.
E assim, quero te agradecer a disponibilidade em estar aqui hoje. A gente, depois de um dia de trabalho, cansado, né? Eu com dor de cabeça, como eu te disse no começo, eu estava aqui amuadinha com a dor de cabeça, mas assim, é um assunto que me deixa muito feliz, faz meu sangue circular de uma forma diferente. Então, quero te agradecer muito essa participação. E queria, né, te perguntar se você tem mais alguma coisa a dizer, se você quer deixar algum recado para quem está Não, assistindo a gente, quem vai ver depois. não, assim, eu tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, pelo interesse, fazer com que a gente leve isso ao conhecimento de mais pessoas, leve essa metodologia, leve o nome do colégio, né, adiante, agradecer a direção geral que permitiu e pediu para que eu falasse um pouquinho, as orientadoras que são assim fantásticas, as coordenadoras, né, a equipe pedagógica são muito boas e principalmente aos professores, sabe, que eles guardam essa sensibilidade, eles têm todo esse know-how técnico ali de dentro de sala de aula, são os verdadeiros mestres, sabe? E os professores de centro educacional são muito apaixonados pelo que fazem. Então, a gente vê uma carga de carinho muito grande, sabe? Um comprometimento muito grande deles com a instituição e com os alunos. Então, isso é muito gratificante. Então, estar ali dentro, para mim, é muito gratificante, né? Então, agradecer essa oportunidade de estar falando um pouquinho. É, é muito mais do que isso, né? O método, a metodologia, o centro educacional. Mas eu acho que deu para a gente explicar um pouco, deu para falar um pouquinho sobre o que que é. Então, é isso. Obrigado pelo convite. Dispõe, estamos à disposição aqui para outros temas também. E eu quero também deixar aqui, né, a minha gratidão a esses profissionais que fazem isso acontecer, porque para mim isso é muito especial, sabe? Eu sou o tipo da pessoa que eu escolhi ser professora. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, foi ser professor porque é o que sobrou para fazer. E eu escolhi ser professora justamente por isso, porque eu gosto de aprender, eu gosto de encantar as pessoas com conhecimento. E assim, ver uma equipe trabalhando dessa forma me deixa muito feliz, né? Faz assim a minha mente e o meu coração ficarem quentinhos sabendo que existem pessoas que estão trabalhando realmente por uma educação crítica, uma educação de qualidade, de verdade. Então, assim, queria deixar os meus cumprimentos a esses profissionais, à direção, a toda essa equipe que faz isso acontecer, ao professor Brasil que estava aqui, né, ativamente falando com a gente no chat, né? Um abraço, professor. Um abraço a todos esses profissionais. Meu carinho por vocês, por fazerem a educação do Brasil ser um espaço de pensamento crítico, de raciocínio. E assim, que vocês quiserem, né? E contem com a gente. A gente é um espaço aqui que está sempre pensando não só né, da maneira clínica, atendendo o paciente, mas pensando numa forma integral, como a gente né, tem o nosso nome Atena Bem-Estar Integral, justamente pensando na integralidade do ser humano, trazendo reflexões, trazendo assuntos que façam a gente pensar de uma maneira integral. Então, agradeço muito a participação de quem ficou aqui com a gente pelo chat. Agradeço muito quem está assistindo, quem vai assistir pelo YouTube também. E quero deixar aqui um beijo para vocês do Centro Educacional. Tá? Luiz, muito obrigada mais uma Eu que vez. agradeço. E é isso, gente. Semana que vem teremos mais, teremos outros assuntos que a gente vai trazendo aqui, sempre informação de qualidade, assuntos relevantes para vocês. E em breve a gente vai ter aí o anúncio da nossa nova live. E aí, Luiz, também te convido né, a acompanhar com a gente aqui o canal, acompanhar as outras lives, que a gente está sempre trazendo profissionais que trazem assuntos relevantes e interessantes para a gente. Com certeza, já assisti um monte já para Ah, que bom. aprender o formato, já estou já Ah, antenado. então tá ótimo. E aí participa com a gente também, pode sugerir Ok. temas, até vou deixar esse recado aqui, quem assistiu com a gente, se quiser sugerir temas, pode mandar lá no nosso direct, que a gente, assim, gosta dessas sugestões de temas e sugestões também de profissionais para a gente trazer aqui no nosso programa. Então, quem assistiu com a gente hoje, ou quem está vendo pelo YouTube, pode sugerir para a gente, que a gente adora essas sugestões, porque a gente gosta disso. Levar informação com qualidade, pensamento crítico, raciocínio, é esse o nosso objetivo. Luiz, uma boa noite para você, uma boa Boa noite para todo noite. mundo que Boa noite a assistiu a todos que gente. acompanhou. Tchau, tchau.